Olá! Sabe aqueles dias em que tudo parece pesado demais? Hoje, a gente vai mergulhar numa reflexão bem poderosa sobre como encontrar o nosso valor e equilíbrio mesmo quando o mundo parece que vai nos esmagar. É uma jornada para a gente redescobrir a nossa própria importância. E aí, já bateu essa sensação de se sentir, sei lá, como um grãozinho de areia, sabe? Pequeno, meio invisível no meio de tudo. É um sentimento que, nossa, muita gente conhece. Mas de onde ele vem? E o mais importante, como é que a gente vira esse jogo? É isso que a gente vai ver agora. Então vamos começar por aí, por esse sentimento de insignificância. Para a gente entender como superar isso, a primeira coisa é olhar de frente para o que alimenta essa sensação, o cansaço mental. Pois é exatamente isso que rola. Quando a mente está cansada, a nossa percepção fica toda distorcida, né? Aqueles probleminhas do dia a dia, de repente eles viram umas montanhas gigantes, impossíveis de escalar. E a gente se sente cada vez menor perto delas. Pequeno e perdido. Acho que essas duas palavras definem bem, né, o que é se sentir sobrecarregado. Mas, olha, a história não acaba assim não. Tem uma verdade muito maior, muito mais profunda por trás de tudo isso. E é aqui que o jogo vira, porque por trás dessa sensação de ser pequeno, existe uma verdade que é fundamental. O simples fato de uma pessoa existir já é um evento, assim, extraordinário. Pensa nisso. Tá, mas como é que essa ideia vira força na prática? A resposta, e isso é o mais legal, não está em fazer coisas gigantescas, não mesmo. Está em algo muito mais próximo, muito mais acessível, no poder que existe nas coisas simples, nos pequenos passos. E isso muda totalmente a nossa ideia de resiliência, sabe? A gente tende a pensar que ser resiliente é ser tipo uma rocha inabalável. Mas não é bem por aí. A verdadeira força mais poderosa é aquela que nasce justamente da nossa vulnerabilidade. É uma força pura, quase como a que a gente vê na fragilidade de uma criança. Então, o ponto central é esse. A superação é uma construção, sabe? Tijolinho por tijolinho. Cada passo pequeno, por menor que pareça, é a base da mudança. Se a gente despreza esses pequenos passos, a gente está, na verdade, ignorando a fundação de todo o nosso crescimento. Ok, com essa base interna um pouco mais firme, bora expandir o nosso olhar. A jornada agora vai para fora. É sobre encontrar o nosso lugar no universo e sentir essa conexão com o todo. Essa é a pergunta de $1 milhão, não é? A gente olha para cima, vê aquele céu imenso, cheio de estrelas, a lua, e pensa, meu Deus, no meio de tudo isso, que importância tem uma única vida? E a resposta para isso está toda numa mudança de perspectiva. É deixar de ser só um espectador passivo, sabe? Alguém só olha o universo da janela e passar a se enxergar como uma parte essencial desse grande desenho que é a vida. A gente não está do lado de fora olhando para dentro. A gente é parte do tecido do cosmos. E o impacto disso na prática, nossa, é gigante. A nossa saúde mental começa a se restaurar a partir do momento em que a gente aceita que não precisa merecer cuidado. Cuidado não é algo que se conquista, é um direito que já nasce com a gente, simplesmente pelo fato de existirmos. Essa ideia nos leva para um lugar ainda mais fundo, que é o conceito da nobreza da identidade. A ideia de que cada pessoa, sem exceção, carrega consigo uma espécie de coroa de honra. É uma metáfora bem forte, né? Uma coroa de honra. E o ponto-chave aqui é o seguinte: não é algo que se conquista com muito esforço. É algo que já está lá. É um símbolo do valor e do propósito que já nascem com a gente. Mas o que significa essa coroa na prática? Basicamente, ela representa 3 coisas bem importantes. Primeiro, a autoridade para a gente governar a nossa própria jornada. Segundo, a existência de um propósito e de uma harmonia com o mundo. E por fim, o direito de caminhar por aí com dignidade, sabe? De cabeça erguida. E agora a gente está chegando no finalzinho da nossa reflexão com um último lembrete, uma ideia central para guardar e levar para a vida. E essa citação aqui, olha, ela amarra tudo de um jeito perfeito. A mesma inteligência e beleza que organizou as estrelas e os mares habita em você. É um lembrete poderoso, né? Para a gente se reconectar com a nossa dignidade, com a nossa paz, com o nosso valor. Principalmente naqueles momentos em que o mundo lá fora tenta nos fazer sentir pequenos. Então, a gente encerra com essa pergunta, que não é para ter uma resposta pronta, mas sim para ser um convite à reflexão. De que forma essa nova perspectiva pode, de fato, fortalecer o nosso equilíbrio emocional no dia a dia? Como é que essa nobreza que já existe dentro da gente pode virar uma ferramenta prática? Fica aí a reflexão.